Olá, bem-vindos ao podcast Cidadãos do Mundo. Vamos continuar a conversa animada com a Camila Petzet, pelo caminho de Santiago de Compostela. Quantos quilos você perdeu nessa brincadeira? Olha, eu não sei com quanto que eu fui e não sei quanto que eu voltei, mas eu vejo pelas fotos que eu comecei de um jeito, voltei de outro. E as roupas também, roupa, né? Percebo pela roupa e tal. Mas eu voltei, assim, por exemplo, a primeira vez também, a segunda vez também, com marcas, assim, na região do quadril, onde a mochila fecha aqui, assim, sabe? Voltou escuro, roxo. Nossa. Eu não tive nem problema de bolha, né? Eu não tive nem problema com meus pés, mas acho que a grande diferença foi o peso, porque a gente come pouco, anda muito e carregando peso, né? Então acho que o negócio são... Bom, tem gente que vai e faz o caminho pra emagrecer, acredita? Ah, é? Uau! Porque é uma forma, é um exercício físico que você faz assim, na marra. faz na marra e também faz... Mas meio que se divertindo, né? Assim. Sim. Quer dizer, não sei, né? Eu acho que eu não me divertiria. Não, olha, mas... a última coisa que você pensa em se divertir. Não, ai, que difícil, ai, que, né? Tanto a gente tá falando, a gente fala muito das metáforas do caminho e tal. Por exemplo, a mochila, né, que pesa. É incrível como a gente se adapta, seja a coisas boas ou a coisas ruins, né? Então a mochila nos primeiros dias incomoda, de doer o ombro, sabe? De você não poder levantar o braço direito. E o peso da mochila não muda, porque ou porque você é muito apegado a alguma coisa e não quer deixar para trás, ou porque você tem medo de passar fome e carrega muita comida, enfim. Mas a gente se adapta àquele peso e àquela dor, né? E na vida é assim também, a gente é capaz de se adaptar até a situações em que não são, né, 100% boas para nós, mas a gente aguenta, E roupa assim você tem que levar pouquinho, né? Então aí como é que vocês fazem para lavar e seca durante a noite? Seca durante a noite. Olha, eu tinha 2 calças, 3 pares de meia, 3 calcinhas, 2 tops e camiseta essas de couro por baixo, 3 também. Nossa. E daí lava à noite, rezando para secar para outro dia. Não, você usa tudo até não ter mais. Aí quando você chega num lugar que tem máquina de lavar, pega a roupa de todo mundo, pergunta se tem roupa suja, tem roupa suja. Todo mundo dá a roupa suja lá, lavamos tudo junto, a gente divide o preço, né? Ai, que nojo. Super barato. Eu não mas posso fazer isso. Entre não lavar e lavar todo mundo junto, né? Tem que vai lavar, meu mesmo. Deus! Não. E é um luxo, porque... Nossa, olha como eu sou sem noção. Na minha cabeça, você falou pouca roupa pra mim, assim, sei lá, eu fiquei pensando, vou levar 20 cuecas, porque são 30 dias. Gente... Imagina! Vai carregar isso, filho. Não, olha, abre a mochila, gente vai esquecer. Não, tem horas assim que a gente fala assim, não, a mochila tá pesada, vamos jogar fora esse par de meia que não precisa, essa camiseta só... Verdade, né? As pessoas vão jogando, vai jogando, né? Vai deixando. Olha, a outra metáfora, né? Tipo, realmente, o que é necessidade, né? Exato, Caramba, tem coisas já que a tô gente aprendendo. acha que vai precisar e, né, carrega porque acha que um dia se você virar minimalista por necessidade, né? É verdade. Mas as coisas ficam bem claras, não é? Tem coisa que é muito clara, você prefere carregar aquilo ou é muito fácil de você falar, não, isso aqui eu realmente não preciso, né? Você precisa dessa camiseta, você quer levar mais um pacote de biscoito, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. A outra vez eu quis, eu não me lembro agora, um senhorzinho durante a caminhada, um senhorzinho ele fazia era tipo, sabe era de tecido assim, ele recheado de ervas que dão cheiro, enfim, acho que a mulher dele costurava, enfim, e ele pedia sachêzinho? Sachê, isso. E ele cumprimentava os peregrinos, enfim. Eu sei que daí aquilo, esse senhorzinho apareceu no momento ali oportuno, em que eu estava sentindo algo assim específico e tal. Enfim, eu peguei um sachê, eu dei 2 euros para ele, e eu queria, porque queria trazer aquilo, e eu falei assim, minha mochila estava explodindo a primeira vez. Eu falei assim, eu prefiro carregar esse negócio de sachê que tem mais significado para mim, e deixei um par de meia, assim, sabe?
Troquei um pedaço. Nossa. Essa vez eu queria, porque queria trazer para minha mãe ver a amêndoa que eu peguei do pé, né? E que eu abri com pedra, assim, para comer. E daí eu deixei outras coisas para poder trazer a amêndoa para ela, assim, sabe? Ah, que legal. É, então, Essa esses. é muito simples. É muito simples decidir. Isso é importante, isso não é. Aham. Preciso ou não preciso? Né? Isso aqui é luxo, é só uma coisa assim, que eu sou muito apegada, mas na verdade eu não uso, né? E Hum. aconteceu direto isso. Isso é bom, né? Eu preciso É. fazer alguma coisa assim. Isso aqui não preciso, isso aqui não preciso. Porque pra mim não é o contrário. Eu fico, eu posso usar isso aqui algum dia. Eu posso precisar disso Você aqui. é dessas, né, Hilda? Ah, Aí vou olha, guardando, guardando, que guardando. bom. Porque vai que um dia precisa. Eu sei que um dia a chance de você precisar existe, né? Mas e aí, ficar Mas é, carregando isso? filha, que eu cresci na cultura japa do Motainai, né? Tudo é Motainai. Vou jogar fora? Não, Motainai. Pode Não, servir pra essa alguma embalagem, poxa, coisa. tão boa. Um dia eu vou precisar dessa Motainai. embalagem. Posso embrulhar alguma coisinha, posso colocar de enfeite em algum lugar. Essa é Motainai, né? Não, é engraçado, né? Porque o Motainai vem do mesmo país da onde saiu a Maria Kondo. Então, contradição. Maria Kondo é Pois Mas. é, moderna, né? pois Ela é é. Ah, moderna. É Sim, muito moderna. rebelde. Japa rebelde. Ela era rebelde. Furiou. rebelde, Na rebelde. escola era furiou. Sim. Mas, nossa, que legal essa metáfora da mochila, realmente. Eu já me Sim, ferraria. Tem que ser mais calculista nessa parte. sim, a primeira Porque. vez o tanto de coisa que eu deixei pra trás foi assim, né? Foi bem grande. A segunda vez eu já fui sabendo melhor. Ah, isso é um tipo de coisa que eu preciso, isso aqui realmente eu não preciso. Não, é porque a primeira vez que você foi, você não tinha informação nenhuma, assim, Nenhuma, só. nenhuma. Porque isso é legal, né? Você saber o que que vai precisar, o que que vai Aham. levar, né? Assim, tipo a sua mãe agora, ela sabe o que ela vai precisar. Então, você já deu as dicas, ela agora não precisa comprar nada a mais ou a menos, né? Então, Exato, exato. Não vai Bom, e se também faltar alguma coisa, tem como arranjar, assim, quando você passa pelas cidades, enfim, tem tudo, tem tudo. uhum. Né? Apesar de serem Uhum. pequenas, tem de tudo. Mas a gente Ah, passou, teve um dia que não aconteceu a primeira vez, mas aconteceu dessa vez, esse dia de neve aí que eu postei as fotos, foi um dia que a gente teve que pegar táxi. Uau! Tivemos que ser resgatados, basicamente, porque nossa. a gente estava caminhando num lugar, é uma subidona que tem 10 quilômetros mais ou menos, e você vai subindo, subindo, subindo e tal. Bom, enfim, ia ser um desafio só pelo fato de ser a subida. Só que nós pegamos neve e amanheceu o dia nevando e falamos, bom, dá para ir, vamos encarar e tal. Pois subimos e subimos e subimos 8 quilômetros. E daí chegou uma hora que o caminho mesmo, né, o caminho de Santiago mesmo, não dava para ver onde era. Desapareceu. Ah, Desapareceu, porque tinha muita neve. E daí a gente falou assim, então a gente segue a rota só que pela estrada. Aí, Aham. beleza, enquanto você tá vendo o asfalto, tem marca, né, dos pneus de carro, então você vai seguindo Aham. ali. Só que chegou uma hora que não tinha mais, tinha acabado tudo. E a neve tava cobrindo, assim, já tava chegando mais ou menos como é que chama, no tornozelo, e chegou uma hora que nem o caminho, nem a estrada, nada dava para ver. O frio estava intenso, porque acaba molhando, né, tudo. O uhum. sapato fica frio. Bom, enfim, estava bem frio, estava bem difícil. E a gente tinha se separado. Então, o grupo que era de 7 pessoas, estávamos assim em pares, um outro estava sozinho, sabe? E a Ah, gente se viu Uhum. numa situação assim de, pô, e agora? Tivemos que parar numa garagem lá, batemos na porta e falamos, e agora? Como é que a gente sai daqui? Aí ligamos para táxi e tal, nenhum táxi chegava lá, não dava para chegar até o próximo albergue, voltar os 8 quilômetros, Nem pensa. loucura. ah. Aí, por sorte, esse senhor que atendeu a porta e tudo, ele se dispôs a nos levar até um lugar onde um táxi pudesse nos buscar. Uau. E durante o Hum. caminho, quando o taxista veio buscar todo mundo, a gente acabou conseguindo se encontrar. Quando o taxista veio buscar, ele falou: Olha, que sorte, porque não tem nenhum táxi, porque eles fecharam as rodovias, né? Até a próxima cidade.
vocês me conseguiram aqui, né? Conseguiram reservar o meu táxi por muita sorte. Então, esse dia a gente teve que pular, foram o quê? Acho que 13 quilômetros que a gente teve que fazer de carro, porque estava coberto de neve, estava Hum. interditado. Mas Então, vocês encontraram o que vocês É, precisavam. isso que eu ia falar, isso que eu ia falar. mas Encontraram o que foi vocês precisavam. a única uma casa, assim, meu Deus do céu, que sorte. E a gente ficamos parados, assim, sem saber o que fazer um bom tempo, e até que lá de longe a gente avistou a pessoa o amigo nosso que estava distante, depois conseguimos entrar em contato com os outros dois e acabamos nos juntando. E foram momentos, assim, sabe, de tensão, de não saber o que vai acontecer, de saber que não pode voltar, e onde estão os meus colegas. Uhum. Nossa, foi Não, bastante é perigoso, né? Se vocês ficam presos ali, perigoso, vocês morrem de frio, né? sim, porque Da hipotermia. É. sim, eu lembro de estar já sem conseguir caminhar direito, porque não sentia, né, a ponta dos dedos do pé. Era difícil eu falar, porque aqui a musculatura fica super congelada, né? Como a gente estava subindo, transpiramos todos e todos com muito frio. Nossa, até o suíço ele veio com a ideia da gente fazer umas dancinhas de escoteiro para evitar o frio. Estávamos lá dentro da garagem fazendo a dancinha e tal, porque estava insuportável. Né? E Aham. a gente É, chorava, assim, eu lembro, os alemães perderam a guerra, né, na Rússia por isso, por causa da pois, neve, né? né? Os pés Olha, apodreceram. sim, sim, você fica numa situação que é difícil pensar, é difícil tudo, né? E a gente não tinha nem a clareza, assim, de falar, não, pera, vamos pegar o telefone, vamos, Uhum. sabe? Ninguém tinha essa clareza. E tinha no grupo fazia parte duas senhoras, assim, mais velhas e tal, e elas estavam super preocupadas com os outros, e quando a gente finalmente se encontrou, parecia até cena de filme, assim, sabe? Ai, que Sonho de bom que você... resgate, né? Cena de resgate. Tá Nossa, que vivo! daí a gente chegar finalmente Nossa. num albergue, eu lembro que a gente se abraçou e se deu as mãos e vamos tomar um banho quente e aquele dia Aham. foi Ô, também, Bom, olha, tudo vale de, Nossa, o de se dividir. banho quente desse dia, acho que isso Deixa eu nunca mais é um falar banho que o quente. banho quente, olha, me tira tudo, mas sem o banho quente, a gente ligava às vezes no albergue e falava, tem água quente, né? Se não tem, a gente caminha quantos quilômetros mais precisar, né? Mas não dá para ficar sem o banho quente. porque O tem lugar que cansaço não tem água quente? não tem, às vezes tipo 5 pessoas tomam banho, aí a sexta, a Água sétima, a oitava acaba. pessoa. Hum, Ou que a água não é quente o suficiente, sabe? uhum. Olha, Aham. é incrível como o banho faz toda a diferença, porque esse cansaço, todas essas dores na perna que a gente tem, basta tomar banho, deitar às 10:30 da noite, que tudo passa. Tomar Tudo passa. um chazinho quente. Chazinho, bom, o que tiver, né? Se a Se gente tiver luz. tiver, né? Se tiver espaço, não precisa pro chazinho, pro sachê. Caramba, nossa. Vai tomar Não, e uma a gente, água quente, vai. a gente conseguiu, assim, comer bem e tal, porque a gente saía para comprar as coisas e dividíamos a compra entre todos, sabe? Então, Hum, me dá que eu carrego as bananas, alguém carrega o leite, alguém carrega assim, e uhum. nessas a gente tinha aveia, tinha Uma chocolate, comunidade, né? Ah, muito que legal. Então, legal. Nossa, muito muito. legal. Muito legal mesmo, Camila. Não, eu ficaria horas contando, horas e horas e horas, porque são coisas muito legais que acontecem. E precisa estar lá, precisa ter vivido, andado, sabe, sentido ali para ver a importância de certas coisas. Eu conto assim sobre a aveia, parece uma coisa tão banal, mas caramba, é muito legal. Mas era uma alegria. Isso é Calculava o bom, né? nome. Isso é bom, né? Oi? Porque isso é bom porque toda comida é gostosa, né? Tudo que você bebe é Tudo, bom. tudo é gostoso. Meu, tudo tem um valor enorme, assim, sabe? Tudo parece ser recompensa e a gente vê como que a gente se distancia disso, né? Vivendo aqui o dia a dia. A gente Né? tem tanta coisa legal, tem tanta coisa A gente que... estava falando outro dia, né? Tem uma expressão em inglês que é ótima para isso, que é a gente take it for granted, né? Sim, É. A gente não dá valor para nada, as coisas não, passam não. então aí E é nem pra é por, gente. nem é por maldade ou por preguiça, Não, assim, é porque a gente está bombardeado, né? é, De, é, Sim. é, de tudo, Passa de comodidade. despercebido, né, as é. coisas.
Essa coisa que Então, você falou, pô, é, só de é, tomar um banho quentinho, né? Assim, poxa, uma coisa Nossa, meu, eu isso é tão, lembro um que luxo, né? né, Se a gente parar pra normal. pensar. E eu lembro que a gente falava assim, nossa, olha, esse albergue é super bom. Eu tomei banho sentada, assim, sabe? Tipo, nossa, era legal. Se deu pra tomar banho sentada é porque, putz, era muito bom. 5 estrelas o negócio. É Olha, isso também, né? Chegar e sentar numa cadeira assim, você vai dar... Sentei. nossa. E você vê a diferença, assim, de uma pessoa simpática quando uma que não é, sabe? Você chegar num albergue e ter aquela pessoa super simpática que te recebe bem. Faz toda a diferença. A gente ficou em um ou dois albergues em que o hospitaleiro que fala, né? Não era tão legal assim, ou que, sabe? Hum, Assim, que não era tão simpático, faz muita diferença, sabe? Aqui é aí que a gente vê como certos comportamentos humanos assim tem influência em nós, sabe? uhum, Então, Uhum. às vezes a gente fala assim, ah, deixa quieto, essa pessoa é assim, falou tal coisa, mas pelo menos lá no caminho fica bem claro como faz diferença e como aquilo afeta até o dia seguinte, assim, sabe? Quando a pessoa é legal ou não. Pô, engraçado. tanta coisa. Sim. Viu É. só? Muito legal. Mais o que eu preciso te falar ainda pra te convencer? Fala. Ó, eu já tô comprando minha passagem. Ah, essa lhama que tá atrás de você é algum souvenir do caminho? Não, Não, não tem nada a ver. esse bicho tá aqui, É na uma lhama? verdade, para esconder isso aqui, ó. Ah! O único motivo disso daqui. E eu tenho isso aqui comprado só porque tava numa promoção. Nossa, eu falei, tem um Alguém motivo. viajando, né? Tenho vários Esse aqui foi o outros. senhor que apareceu no meio da neve. Eu achei que ele Não, estava não. descendo do céu e ele estava vendendo esse boneco. Não, as pessoas falam assim, mas o que que você trouxe, né, de lembrança e tal? Se É. vocês pensarem bem, assim, ó, Experiência. eu fui e voltei com a mesma mochila, porque se qualquer coisa que eu levasse, eu ia ter que carregar, né? Uhum. Então, eu não podia comprar nada assim, nada de grande para trazer, nenhuma camiseta, nada, né? Hum. Para Uhum. para trazer, porque era peso. Tanto é que a primeira vez que eu fui, a única coisa que eu trouxe para Ah, tatuagem, por isso que japonês não vai lá, ó, não dá para trazer o miyagi. O Miyagi. é o minha. Esse estresse, né, de achar um souvenir, pelo amor Ah, de Deus. Vai ter não, que... não, ó, eu trouxe isso, a tatuagem, essa. Você fez lá na Espanha essa tatuagem? Essa primeira eu fiz porque Essa daí é o quê? essa aqui é a concha de Santiago, essa aqui, ó. Ah, aí Ah. no antebraço. Aham. Isso. E daí essa daqui tá Esse, escrito Ultreia, que Utreia. Ultreia é o cumprimento que os peregrinos falavam uns para os outros, que é em latim e significa ir além, continuar caminhando, apesar de ter chegado, continuar a caminhar, né? Ah, que E, Hum. legal. então essas são as lembranças que eu tenho, né? Por isso eu também achei super importante ter as fotos diárias e assim Uhum. quantas eu pudesse para vira e mexe antes de dormir eu pego o celular e vou olhando foto por foto e eu lembro bem quando eu passei aqui ou ali assim Mas vem cá, tudo isso que você viu lá, esse minimalismo, você vê a importância das coisas, você saber diferenciar o que realmente é importante e tal. Você tá usando isso no seu dia a dia? tô. Dessa vez, a primeira vez eu acho que foi muito assim, eu tava só procurando, eu tava numa situação nada legal e fiquei numa situação ok, né, vamos dizer assim. Essa segunda vez eu fui com mais clareza, né, eu sei que o caminho pode me dar isso, isso e aquilo. Então, eu acho que dessa vez eu pude, como é que fala, botar em prática coisas que eu vi, aprendi lá e tal. Uma delas é a importância de manter contato com as pessoas, sabe? Tem Uhum. certas amizades que a gente faz, ou pessoas que a gente conhece, por vários motivos, enfim. E é importante que a gente tenha relação social, né? Eu acho que, principalmente aqui no Japão, a Sim. gente trabalha muito, acaba se acomodando com essa de, tô em casa, tô em paz, tô sozinha, mas somos seres, né, sociais e tal, então. Olha a gente aí, né? Eu ia muito na escola da sua mãe, porque sua mãe era presidente da EBJ, né? Da Associação das Sim, Escolas sim. Brasileiras no Japão. Então, eu ia fazer matéria muitas vezes aí, e ia com Aham. muita frequência, né? E depois que Sim, eu, que tava eu sempre lá. agora faz anos que eu não vou aí, não vejo Pois vocês, é. né? Não, então,
porque o nosso dia a dia vai levando a gente, assim, sabe, para certos, como é que fala, para certas situações em que a gente acaba. Uma das coisas que a gente logo corta é, sabe, relação com as outras pessoas. Por quê? Porque é difícil, né? Não é toda hora que a gente Sim. vai. Não é nem porque a gente quer cortar, né? Que é uma coisa meio orgânica, Sem né? Você querer, vai né? fazendo outras Ah, coisas e Sim. tal, e você vê e fala, "Ah, nossa, aham. né? Quando eu fui Então, chamar para é isso. entrevista, eu falei, gente, quanto tempo faz que eu não falo com a Camila, né? É isso que é ruim, né? Que a gente acaba perdendo a noção de como certas coisas são legais, ou o quão certas pessoas são importantes para nós. Eu tava assim, eu adoro estar em casa sozinha e não sei o quê, mas acho que eu fiz demais isso, né? Nossa, Acabei me eu também. enrolando. Eu também percebendo isso ultimamente. Mas você falou uma coisa super interessante, Camila, porque você estava contando, assim, sobre as necessidades básicas do ser humano e tal, Aham, mas acho que com a modernidade a gente se sente super conectado, porque a gente tá sempre ali através do Messenger, do Instagram. Eu e a Ilda, a gente se encontra toda semana, assim, por causa do aham. podcast e tal, mas, assim, de você encontrar pessoalmente, isso também tem uma diferença, um impacto grande, né, É na outro sua vida. peso, né? Outro peso, né? Olha só, uma dessas senhoras que faziam parte do nosso grupo lá, uma senhora já dos seus 60 e não sei quantos anos, e ela meio que virou a mãezona nossa, né? Ela é espanhola, espanhola não, ela é do País Basco, porque eles não se consideram espanhóis, né? Pela terra. Pode É, dar briga isso aí. sim. Então, enfim, ela é do País Basco, ela virou a mãezona nossa e ela acabou abraçando a gente assim como filhos de uma forma que era engraçado que toda noite ela vinha na cama por cama dar um beijo em cada um de boa noite, assim, sabe? A gente, e todo mundo recebia isso assim como, sabe, como necessário, como óbvio que ela faria isso, e a gente precisa desse beijo de boa noite, né? Por mais que a gente pudesse falar, ah, boa noite, tal, não sei o quê, era importante o contato físico, né? Hum, Ou quando a gente conversava, né, entre nós, assim, se falar encostando e dividindo a comida, é, essa interação é super importante, é o que o Gui falou, a gente está numa era em que a gente se sente conectado, né? Porque tá vendo o que tá acontecendo e tal, mas a relação mesmo, né, assim, cara a cara, tá perto, mas ao mesmo tempo longe, né? Longe. longe. A gente se baseia pelas fotos que as pessoas postam, ou, Ah, né, a gente coisas acompanha a assim. vida dos amigos pelas redes sociais, né? Pois é, e na verdade, claro, ninguém vai ficar postando lá que hoje o dia foi uma droga e, né, É. eu Sim, só posta coisa. A gente já falou sobre isso aqui no podcast. Que ninguém posta aqui o arroz com ovo que come, né? A gente só posta as coisas boas, né? O Então, gourmet. Vocês estão aqui, ó. Eu falei da lhama que esconde o buraco ali, tá? Mas é que vocês não viram que eu não lavei a louça. shh, Que... precisa falar não, precisa falar não. Não, mas bom, tô sujando os reais, né? Não vou mostrar, mas vamos falar. É, o Mas é, acúmulo, olha, é acúmulo de louça, tá vendo? Nesse caminho de Santiago, você só tinha um prato só para lavar, e ó, prato, a gente nem tinha prato. comia na Depois que a mão. gente. Ah, não, comia onde a embalagem que Onde vinha estiver. na coisa. Então, ir no restaurante, nossa, ir no restaurante para comer era assim, porque os restaurantes geralmente têm um menu especial que é só para peregrino, então é barato e assim, sabe? Substância, Sustância. Farinha com feijão, assim. lentilha, Sobremesa, uma rapadura, assim. água. Não, não. Não, e barato. O negócio é que era barato, sabe? Aham. É porque eu Não, acho que mas isso antigamente era coisa assim para estudante e tal, né? Mas agora vai muita gente em busca de uma luz espiritual mesmo, sei lá. Que é o que eu acho que você. a gente fala assim espiritual e as pessoas logo imaginam, não sei, alguma coisa, né, meio. Religiosa, não é religiosa, né? Religião. Espiritual, Eu, é se- assim, eu sempre falo, pessoal, Deus é uma coisa, religião é feita pelo homem, é outra sim, coisa, sim, né? Então existe essa coisa assim, essa coisa mística, né? aham,
que a gente não consegue explicar. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? Que as pessoas têm essa ideia. Eu acho que muita gente vai em busca disso, porque tá meio perdido nesse mundo de Sim, a gente se tanto, perde, né? tanto contato, e tanta coisa, e tanto isso, e Aham, tanto aquilo, mas ao mesmo tempo também não tem, né? Não tem isso que você falou, contato físico, né? As pessoas não estão perto, isso. não tem tempo, né? Não tem tempo para pensar, não tem tempo para reparar nas coisas, sabe? E a gente caminhando, eu lembro de reparar assim, nossa, olha essa planta, sabe? Ou parar um pouco para olhar a vaca mais de perto, ou Uhum. para reparar um pouco como tá o flor, enfim, né? Coisas assim que a Uhum. gente Uhum. jamais imagina ia parar para, Pra ver uma né? Então, vaca, né? A gente meu, teve a gente teve uma entrevistada aqui, a Verônica, que ela tem medo de vaca. E ela estava andando na Escócia e viu uma vaca e saiu correndo lá pelo campo. e a vaca continuou ali como se nada. A vaca assim pensando, olha que vaca louca aquela lá correndo. Então, verdade. A Verônica também, né? Ela também deu bastante dicas, assim, de pegar carona e tal, de fazer É que trilha. a Verônica ela fez um caminho que tem lá em São Paulo, que é um preparativo para o Santiago de Compostela. Que aí Ah, são, é? que é 300 quilômetros, 500 quilômetros, sei lá. Acho que São menos, um caminho menor, 250 quilômetros, sei lá. Que faz em 10 dias, Ah, alguma coisa assim, é. aham. Aí ela estava contando pra gente. Mas ela é mochileira, né? Então viaja de outras formas, né? Não, mochileira é uma coisa que eu não sou, né? Nunca viajei assim de mochilão e tal. Hum, Só nesse caminho mesmo. é, Essa coisa de ficar em albergue simples. Ai, mas nossa. olha, é tudo de bom. Todos os detalhes do momento que você acorda, na caminhada, o chegar, o tomar banho. As duas vezes eu fui com um sabão em barra e ele acabou no final do caminho, assim, sabe? Uau. Caramba. Não, e coisas, sabe, coisas que você fala assim, mas peraí, deixa eu levar meu creme, meu não sei o quê. Eu nem lavava o rosto todo dia, pra te falar bem a verdade. Só na água. Aham. Nossa, São coisas verdade. muito, muito que pra gente, né, assim, no dia a dia, parece um absurdo. Como assim, né? Sim. Então, mas não Mas sei, eu acho isso aí não é pra mim, não, sabe? eu acho que é pra você, justamente por isso, por toda Ah. Pra largar isso. Pra soltar. isso, esse Ah, não, esse negócio de. transformar. Ai, assim, eu já ia acordar assim, será que eu vou poder tomar banho hoje à noite? Que já ia me dar um desespero. Porque não, a gente ficou em lugares que era muito frio e a água não, assim, não saía água quente, então todo mundo foi dormir sem tomar banho e a Ai, sensação no dia nossa. seguinte é horrível, é horrível. A É. gente teve que poupar de alguns quilômetros, Não, e é. imagine vocês que estão ali caminhando 30 quilômetros, quer dizer, mas você sua, mesmo que esteja Verdade, é. frio, né? Você vai suar e tal. Mas ai, não consegui tomar o banho, que é uma Gente, coisa tão se você faz básica. um. Se você é uma paquera ali já era. E aí, Já. e rola isso aí lá? Rola, claro. Você conhece, mas ou você conhece uma pessoa super especial e, né, imagina o que pode acontecer, ou então você conhece alguém e fala, depois eu vou embora mesmo, né? Aham. Ah, verdade, né? Não, não, mas tem gente que vai pensando, acredito que em alta temporada, que é aquele volume enorme de pessoas, né? Acredito Aham. que muita gente passa isso. Mas no inverno é meio difícil, porque você vai encontrar, né? Por mais que Várias vezes. são várias vezes as mesmas pessoas e não tem onde ficar escolhendo. Acho que não Entre é. Tinder e Santiago de Compostela, nossa. A trilha dá mais certo mesmo, né? Caramba. Pois é. Não, e aí você vai encontrar gente que tem valores ou que tem pensamentos parecidos, talvez, né? Para procurar esse tipo de passeio. Porque não é um passeio para Sim, qualquer um, não é? Não é, não. sim. Assim, não é para qualquer pessoa. Por exemplo, eu não acho que é para mim, não. Assim, sinceramente, é por Aham, vários motivos, né? Mas não, assim, não é para mim esse tipo de passeio, aham. Jornada. É assim, né? quem vai no inverno sabe que as pessoas que estão lá estão querendo, estão por um motivo assim um pouco mais profundo e tal. Então todo mundo tem uma cabeça mais aberta, né? E Hum, Uhum. olha, do grupo nosso ali, todos, uma hora ou outra, alguém teve um momento assim, sabe, de parecer que tudo estava horrível. Todo mundo teve, né? hum. É,
As senhoras, os jovens suíços, os coreanos, todo mundo teve um dia difícil, né? E por motivos diferentes e tal. E nessas horas a gente vê assim, né, que quão precioso é aquela pessoa. Você não precisa ter conhecido ela, né, há anos e tal, para ver como é importante que aquela pessoa esteja bem. Aconteceu até de ter gente que, pelo menos comigo, não teve tanta conversa assim, tá? Mas o fato da pessoa estar ali, fazer parte do grupo, né, fazia com que ela fosse uma peça importante, assim, não precisa ser minha melhor amiga, melhor amigo, para ter importância dentro do grupo. Então, todo mundo faz ali um esforço para que todos estejam bem. Ah, isso é tão legal, né? É tão legal esse senso de comunidade, como a gente Sim. não tem, né? A gente acabou se acostumando a ficar sem mesmo. A gente tá muito solitário, Individualista, né? É. muito individualista, essa é a Mas eu não palavra. sei, assim, eu gosto eu gosto de ficar sozinha e gosto de ficar com um monte de gente também, mas eu preciso do meu Aham. silêncio, eu preciso do meu, Sim, do meu tempinho. Então, quando eu viajo, Aí vai andando é, com um monte de mas assim, gente. andando eu já sou resmungona, eu vou ficar o dia inteiro, ai, meu pé tá doendo, ai, onde que eu vou sentar? Pô, será que tô com fome? mas e o legal é que você pode reclamar assim, o quanto quiser, que todo mundo te dá o seu espaço, né, e tal. Se tá reclamando muito, a gente anda um pouquinho mais devagar e deixa você ir na frente, ou a gente acelera o passo e deixa você para trás. É, é Aí, mais, O que ué, aconteceu? Aconteceu. ainda vou cadê? reclamar disso, né? Ainda me largaram aqui, olha lá, tá todo mundo lá na frente. Sim, ai, que raiva. Mas você não tem o que fazer a não ser continuar andando. Verdade, né? Pois é, não é um caminho pra mim. Hilda, vou repetir, é sim, justamente por isso é sim. Ah, não, prefiro A um gente tem hotelzinho que. que tem água quente todo dia, não tem que brigar pela água, não tem que Não, de sair repente você correndo pra ver se precisa vai brigar ter. pela água para dar mais valor. Ah, Eu dou valor, eu dou muito valor à água. mas aprender ali a criar, criar o Mas é. material do nada, fazer, aprender a cozinhar e tal. A outra coisa, você falou da comida e tal, então você tem que contar que tem alguém que sabe a cozinha ali do grupo e tal, porque essas pessoas que vão fazer, né? Ou não, o próprio albergue. Não, é assim, olha só, algumas noites alguém falava assim, olha, hoje à noite eu que vou cozinhar, Aham. né? Isso aconteceu umas 4, 5 vezes. As outras noites, cada um por si, né? A gente ia no Ah, e cada um cozinhava o seu. Lá não tinha onigiri, né? Não tinha Seven não pra tinha comprar combine, onigiri. nada. Não, nada de. Olha, Santo Seven que resolve tudo. Não tinha, não tinha. É, porque Então, imagina umas lojas de conveniência nesse lugar, seria perfeito, né? Não tem que carregar nada. Nada. nossa, mas aí acaba com. Né? Aí acaba com. Não, mas aí Não, você aí pode só que. estraga tudo. Não vem com as suas ideias capitalistas de estragar um dos Aí já únicos que traz sobra. toque, assim, no Não, Não meio é? da. Você pode só caminhar, só se preocupar em caminhar, não tem que se preocupar em mas caminhar, isso em você pode fazer na carregar. esteira lá na academia. Não precisa ir até a Espanha fazer isso. Só pra falar. Ai, vai ficar carregar 12 quilos, né? Todo dia, por 30 quilômetros, tá louca. E às vezes eu falava assim, meu Deus, 12 quilos do quê? O que que tem, né? Porque todo dia você chega no albergue e você tira tudo da mochila, o saco de dormir, tira a roupa que vai tomar, tira tudo, tudo. E de manhã, quando acorda, bota tudo de volta nas costas e vai. Tanto é que um dos símbolos do caminho é o caramujo, né? Que carrega tudo que Ah, tem É a casa, né? nas costas. Porque é isso mesmo, é todo dia vai aquela coisa de. Eu lembro que o dia que eu dormi num hotel, quando eu cheguei em Santiago, eu fiquei 2 noites num hotel. Hotel, assim, né? Que não era Meia albergue. estrela. Tinha 3 estrelas. E assim, a cama tinha lençol e cobertor, tinha toalha. Daí Ué, eu mas ficava peraí, pensando, no albergue, você falou. Mas como que é o albergue? Então você só tem a cama e você usa o seu saco. isso, a cama tem um travesseiro e um colchão, você recebe um lençol descartável, feito de. Sabe Ah. aquele material TNT? Você Hum, bota é um papel, né, e. aquilo. Porque de manhã a gente rasga aquilo e joga fora, né? Arranca da cama e joga fora. E você dorme no saco de dormir, em cima da, Uau. da cama.
Porque é Isso que eu fiquei frio pensando, que também. passa tanta gente, né? Como é que eles. É. Como é que Não, faz? o travesseiro, ele é encapado com um material meio plástico, sabe? Hum, Aham. E acho Caramba. que precisando eles, né, lavam, assim, não é impermeável. hum, Aham. Daí, por isso que é interessante você ter o seu saco de dormir, né? Então, sim. quando eu tava no hotel, eu falei assim, nossa, eu não preciso comprar o saco de dormir e Tem. a toalha, vou usar essa, tem toalha de Sim. rosto, né? Posso Foi tomar um banho por luxo. 3 horas. Então, sozinha, sem ninguém, que a gente toma banho, se veste ali meio molhado, assim, sabe aquela coisa de tomar banho onde tem muita gente? Se bem que depois chega uma hora que a gente bota a calcinha e o sutiã e o resto veste no quarto mesmo, já frio mesmo. É, não é um Esse é lugar meu pra mim. único medo, mas. Então, mas Ah, é. olha, a coisa mais normal, meu Deus, a coisa mais normal, mais normal. É, então. É. E. Caramba, então você volta mesmo assim, depois Isso aí dessa é, viagem. é uma experiência de ter estado numa cadeia, né? Meu Caminha, Deus, caminha, 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 depois não sabe se vai ter água quente, vai dormir num colchão ali meio duro, olha, vai os, ter que os tomar banho albergues. com todo mundo. Não, não, não. Eu lembro, Mas, Yara, mas essa estrutura, mas igual você falou, o Caminho de Santiago ainda tem uma estrutura bem já adaptada para isso, né? Porque geralmente, tem. igual eu tava falando, essa trilha aí dos Estados Unidos, tipo, o pessoal Aham. acampa mesmo, né? Eles fazem a trilha de 30 e poucos dias, mas eles acabam acampando. Não Acho é que nem. da Rota 66, isso aí? Eu acho que é. Então, É, acho que deve ser, porque tem. é, Então, tem um filme com a Reese Witherspoon que ela vai. E ela realmente faz essa rota pra se livrar ali de é. um. De traumas e tal. E no final ela volta sem outra pessoa também. Por isso que eu perguntei, assim, se tinha outros lugares, né, que você queria, mas. Eu sei, inclusive, eu nunca vi, mas tem um filme chamado O Caminho, né? The Way, com como é que chama o pai do Michael Douglas? Kirk Douglas. É esse? É ele? Bom, O, acho que o é ele. Bom, enfim, pai eu do sei que Michael é o Kirk. é a história de um menino que planeja, vai ao Caminho de Santiago e acaba falecendo. E o Eita. pai, inconformado, que tinha falado que não era para ele ir, tal, não sei o quê, ele vai até o caminho. Agora eu não sei se ele vai buscar o corpo, não, ver o que aconteceu, eu não sei. Eu sei que ele Ah, acaba tendo que fazer o caminho e daí ele entende por que que é especial. não é o pai do Michael Douglas, é o Martin Sheen, que é o pai do Ah, eu quis Emilio dizer, eu quis Estevez. dizer Martin Sheen, É, eu quis dizer Martin, como é que é. chama o filho dele? É o Emilio Estevez, tem o Emilio Estevez e tem o outro Sheen, né? O Charlie Sheen, né? O Então, outro Charlie Sheen é o filho. filho, né? É, Então, tem o Charlie, mas esse filme é com o Martin e o Emílio. O Emílio isso, é o isso, outro isso. filho. Só que o Emílio tem. O sobrenome dele é Esteves, né? Ah, e Ah, não, então, eu falei Michael Douglas, mas eu tava pensando em o Martin Martin Sheen. Sheen. É tudo ator velho de Hollywood, com um monte de filho, que também é É, ator, né? É, um pois padre, é. um pai vai para o exterior para recuperar o filho, o corpo do filho, Ah, então é para que buscar o morreu no corpo, é isso. caminho de Santiago. Uau! Isso, e daí ele descobre por que que é tão especial. Ah, E Ah, fala de várias dessas coisas que eu tô falando aqui para vocês, não uhum, sou só eu, né, que acho e tal. Muita gente fala esse tipo de coisa porque a experiência é parecida para várias outras pessoas, né? E sim. é super bonito, é simplesmente assim bonito, bonito demais. É Valeu a pena. muito, 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 muito. É Você, difícil, se alguém fala assim, onde você quer ir a próxima vez? suas próximas férias já estão decididas? Ah, eu acho que sim, viu? Olha. Ai, que É que legal. precisa de tempo, né? Precisa de tempo e é longo. Então, realmente, né, 30 dias e outro ponto que eu achei interessante que você falou, durante esses 30 dias, você não nem para pra pensar. Por exemplo, a gente tem hoje essa síndrome de querer ser produtivo o tempo Ah, todo, né? E nesses 30 dias você larga isso literalmente, né? Porque você sim, vai sim. se dedicar ali a ficar ali na rota. Não, e, E. e eu, pelo menos, eu geralmente me incomodo muito, mesmo que eu tenha dia de folga, assim, né? Tempo livre, eu tô sempre pensando como é que eu poderia otimizar, o que eu deveria estar fazendo
com o meu tempo. Mas isso é uma Será que coisa do Japão, né? Não é? eu acho que Acho eu que é deito assim, universal hoje em A gente dia, começa a se isso. sentir culpado, né? Ai, de hoje, culpado. nossa, hoje eu Agora, só li, né? Eu fiquei lendo o dia é, inteiro. Aí você fala, nossa, eu cara, assisti tanta coisa 2 pra filmes e não fazer. fiz É, nada. fiquei assistindo Não, mas e seriado, o né? fazer nada? Tipo, e não ler, tipo, você ficar só assim sentado. Tipo, isso já não existe mais, né? Tipo, vou contemplar. Por isso tem que fazer uma rota de Santiago mesmo, porque Sim, pra você não fazer nada, porque, nada, olha, nada. porque você tem uma obrigação, que é chegar Aham. Você tem um ali, objetivo, né? Tem um objetivo é, final. por dia, se você conseguiu chegar bem, com saúde, sem se machucar, né, e tá com comida, tá de banho tomado, pronto. O dia tá Ganho. feito, ganho. Ganho. E é uma Legal. sensação muito boa, muito boa. E a Imagino. gente, de fato, esquece isso, né? A Uhum. gente, Hum, de fato, esquece. É muito, ó, doideira. super recomendo. Aí, Ok. aí nós vamos fazer um filme quando você for. Vamos, vamos, vamos. Não, a gente vai documentando. A gente vai documentando. Tudo, Ó. tudo, Quem que vai tudo. carregar? Quem que vai filmar, né? Que eu vou mandar A todo gente mundo para carrega. aquele lugar, né? Vou carregar nada, Vai não. Pra ver filmando, você. assim. Não, mas isso que seria interessante, tipo, a transformação, a metamorfose ali, né? A pessoa vai Começa xingando, xingando, aí no depois final, Começa xingando assim, e no final ela tem até uma é, auréola. isso. chora porque acabou, né? Ai, acabou. Não, os últimos 5 quilômetros, vamos voltar? Aí, tipo, Vamos voltar Pois aquele é. trecho ali que a gente não caminhou, que a gente pegou lá o táxi. O Vamos táxi. andar, Mas eu vamos vou te andar. falar que 4 pessoas, olha, 4 pessoas do grupo voltaram e fizeram o trecho do táxi. Uou. sério, caramba. Eu só não Ah, fiz porque tinha que vir embora. Eu tava com passagem de volta Uhum, marcada, né? Mas aham. eu teria voltado ah. também. Nossa, muito legal. Várias aprendizagens hoje aqui no podcast, hein? Esse podcast tá muito Exato. gostoso, né? A gente tá aprendendo muita coisa. Assim, Sim, cada um que vem aqui Pode ver traz. só quando conversa com outras pessoas, assim, olha quanta coisa que a gente vai aprender. Né? Não, verdade. eu acho que isso é o mais legal desse podcast, assim, que tá sendo, pelo menos Ah, pra mim, assim, conversar com Aham. amigos, né? A gente tá chamando amigos aqui com quem a gente não se fala há algum tempo e sabendo de coisas que a gente não tinha noção que a pessoa tinha feito, onde tinha ido e tal, né? Essa experiência que você teve, que para muita gente é um sonho, né? Para muita gente fazer esse caminho é um objetivo na vida, né? E Nossa, aí. mas bom, eu espero poder, assim, sei lá, inspirar as pessoas no sentido de que o negócio não é nem um bicho de sete cabeças, não precisa de agência, não precisa de nenhum preparo especial, basta ir, né? E aham. de cabeça aberta, sabendo que os problemas não é assim, mas e se você se machucar? Os problemas são outros, assim, a cabeça tá em Não, é que outro lugar. tem gente que Tem já. que ir. Tem gente que É, é pessimista, né? Que sempre fala, mas tem hospital no meio do caminho. Cara, para com isso, né? mas tem, né? É importante saber que tem, ainda mais hoje em dia, né, Não, é o com que você internet. falou, tem estrutura, né? É preparado Tem para Tem, esse muita tipo, toda estrutura. né? Acho que é a que É. mais tem, né? O Caminho de tem Santiago. toda uma estrutura, assim, seja lá o que. Olha, eles têm até. Embora as cidades sejam rústicas e tal, né? Porque acompanha. Porque são daquele Claro. século passado, sei lá quantos Aham. séculos atrás, mas hoje tem a estrutura moderna, né, para acompanhar tudo isso, né? Então Não, você não e vai. olha só, a gente anda 30 quilômetros o dia e tal, mas se acontece alguma coisa, você chama um táxi, o que a gente demora 6 horas para fazer, o táxi faz em, né? Sei lá, se você precisa ir para o hospital, Maravilhoso. dia, E será né? que não tem gente que pega um táxi ali, aqui e ali, depois. Deixa eu te falar. Não, pera. Tem gente que ou pega táxi, ou pega ônibus, Ah, dependendo. Os próximos 3 dias, vendo ali o profile do terreno, sabe que é de subida, a subida não é o problema são as descidas, né? ah, E resolve pular esses estágios. Tem um ah, outro serviço que o próprio Correio Espanhol oferece, e tem serviço particular também, que é de levar a mochila. Então eles Ah, levam a mochila até o seu próximo destino. Você acorda ah. de manhã, faz a tua mochila, deixa lá no albergue, começa a caminhar, que quando você chegar no outro albergue, tua mochila já vai estar lá. nossa, isso aí O... eu usaria com certeza, esse Então, serviço. assim, ó, vamos supor, se alguém tá com problema É, no joelho, o né, Gui ia alguém tá com precisar, problema, né? Porque é para as 20 cuecas dele, né? claro, aí você Ah, pode não, levar mas aí 30, eu uma teria que cara andar de não tem que com. levar roupa nenhuma.
No final, nossa, no final da rota eu já tô tipo. Gente, Pois é, a por exemplo, tem cueca. gente que viaja porque, sei lá, quer fazer o caminho, mas depois quer passar uns dias em algum lugar, tem que levar coisa a mais que não vai usar no caminho. Uhum. Então, usa esse tipo de serviço. Meu, tem de tudo, tem de tudo. Ah, Ah, Tudo bem servido. realmente. já ficou mais atraente. Não, porque, olha, Tá se vendo? Não, é. no meio do caminho você tem um problema. Eu tenho Pois problema é, nas problema de costas. toque. Não, então imagina ficar Dor no joelho, carregando. não dá pra carregar mochila. Não dá. Ficar carregando mochila é um problema sério. Eu já tenho uma certa idade, né? Mas isso não é desculpa, porque tem gente, né, Não de me venha idade com que essa. vai. Nossa, na primeira vez que eu caminhei, eu conheci um casal de senhor, assim, senhor e senhor, estilo vovô e vovó, mas bem senhores mesmo. Ela com a cabeça branquinha, toda enrugada, o senhorzinho também com, meu Deus do céu, bem velhinhos, mas eles Aham. caminharam da França antes de mim, assim, eles vieram de Le Puy, que é bem antes, né? E foram até o fim do mundo, passaram de Santiago e não foram muito mais devagar que a gente, não. Tanto é que quando eu cheguei lá no oceano e tal, não sei, quando eu olhei para trás, estavam os dois fazendo assim para mim, ó. Ainda me deram o maior Ah, abração e tal. não, eu tô brincando, é que eu sou muito sedentária, né? Mas assim, aqui no Japão a gente vê a velharada aí, anda pra caramba, né? Você vê, Sim, tem uns que sobem a Monte Fuji todo ano, é maior alegria, que você não entende por pois quê, né? Mas, ajuda, meu é, Deus. Olha, eu vou sugerir aqui que nós três começamos pela Rota do Japão. Isso aqui a gente tem que usar um capuzinho. Meu Deus, Aí vai e a gente aproveita. Porque realmente Mas diz... tem. Fazendo. Ah, fala, Gui. Não, mas fazendo a trilha, tipo, mesmo se for no Japão, às vezes fazendo assim uma. Não sei se no Japão seria considerado peregrinação isso, mas. Sei lá, acho que. pera, o quê? Nem sei o que eu falei Eu agora. não Falei ia... Foi a Hilda. peregrinação? Foi Oi? a Hilda. Eu não ia falar. Não, depois eu me dublo depois. Não tem problema, depois eu me Tá dublo. parecendo criança, né? Falando, né? Uma Peregrinação, é. peregrinação. O andar, Essa Caminhar. o caminhada. caminhada, você acaba vendo o país, o lugar de uma forma diferente, né? De ângulos Claro. diferentes, de, Sim, acredito. Tipo, cansado, já aí Você, alucinado, você vai assim. olhando e fala, cara, já vi essa palmeira aí. assim, pô, caramba, no Japão inteiro é assim, meu Deus. O Japão não dá. Japão você vai de Okinawa a Hokkaido e você pensa que está no mesmo lugar, né? Que são as mesmas lojas, as mesmas redes, o mesmo estilo de casa, os mesmos campos de arroz, né? Pessoas, né? As Tudo assim, mesmas pessoas vestidas meu Deus, muito muito parecido. parecidas. As caras É, parecidas. não, e olha, é verdade, as caras são parecidas, né? Eu brincava que quando eu cheguei aqui, parecia que eu tava com um monte de espelho, né? Todo lugar que Todos os você olha, lugares. fala, cara, tudo igual, né? Aliás, você já tá aqui há um tempão no Japão, né? Ah, eu vim e fui várias vezes, mas eu acho que somando todos os anos. Bom, minha mãe tá aqui direto desde 99. Uau! Só que nesse meio tempo eu fiquei fora Uhum, alguns anos, né? é. Mas da última vez que eu vim pra cá, quando eu vim da Irlanda pra cá, que eu não fui mais embora, que foi 2012, Vai fazer nossa, 13 anos. Não, 11 anos, né? é, é porque 11 a primeira anos, vez né? que eu vim, eu fiquei 2, eu vim pra cá, fiquei 2 anos, fui para os Estados Unidos, fiquei 3 e meio, voltei pro Brasil por um tempinho, 1 ano e meio, mais ou menos, aí vim pra cá de novo, fiquei 4, aí fui pra Uhum. Irlanda, fiquei 3 e meio, mais ou menos, aí vim pra cá e tô aqui 11 anos. Mas já acostumou aqui? Não quer mais voltar pro Brasil? Então, pois é, a gente acostuma, né? Assim, vontade de ir pro Brasil não tenho nenhuma, mas Você é a da gente onde do Brasil? São Paulo, Ah, entendi. lá, terrinha. Nós três somos paulistas, né? Sim, né? A Ilha 11, também. Sim. mas 11 anos é bastante É, coisa mesmo. Mas é legal que você saiu bastante, né? É legal que você viaja também, porque eu sempre falo, pro pessoal, meu, a gente morando aqui no Japão, você tem que, uma vez por ano, você tem que sair do país, não é? sim, porque aqui a gente A gente acaba enlouquece aqui.
A gente se afoga aqui nas coisas como são. E aquilo que eu falei, né? A gente vai se adaptando e as coisas vão passando a ser normal, assim, isso é normal, tá sozinho o tempo todo é normal, não Trabalhar, comemorar trabalhar no Natal é normal, né? normal, né? Aqui, por exemplo, eu dou aula particular, daí quando tem feriado eu não dou aula. Eu falo, não, gente, não dou aula. Daí a pessoa fica, mas por que que não vai dar aula? Eu falei, gente, feriado não se trabalha, feriado, né? Aí a pessoa fica indignada, assim, mas como? Eu falo, você vai pra escola? Não. Então, tá reclamando o quê? Mas você vê, só que eu tenho certeza que durante muito tempo você trabalhou em muitos Ah, feriados, né? sim. Não, eu ainda trabalho, né? Assim, normalmente eu trabalho, sempre tô fazendo alguma coisa. Mas Aham. assim, quando eu era jornalista, então era 24 horas, né? Porque Pois é, não tem como você parar, porque a notícia acontece, você tá no meio da sua folga. Quando eu subi o Monte Fuji, eu tinha tirado o dia posterior para descansar, né? Aí, o que aconteceu? Deu um terremoto lá em Miyagi, tive que ir cobrir, né? olha só. Quebrada, totalmente quebrada, eu tive que ir. Mas, então, acontece. Mas eu já mudei um pouquinho, assim, já melhorei bastante. Essa coisa do feriado, falei, não, gente, feriado é feriado, não trabalho. Vou ficar lendo, assistindo série, sei lá, vou fazer alguma coisa pra mim, né? Sim. Porque a gente É, Não, a precisa gente ser. acaba seguindo regras no final que nem fazem sentido. Assim, Ah, sabe? e As a vida pessoas seguem. passa. é, Nossa, eu tava muito nessa via. Já que o tema hoje tem essa coisa meio mística, meio espiritual, eu vou falar mesmo, mas assim, tipo, esses dias eu tava pensando assim, nossa, gente, eu tô seguindo umas regras que não fazem sentido, que, tipo, é o bom senso e tal, mas realmente, assim, o bom senso, às vezes, tem que botar na balança ali, sabe? O que sim, sim. realmente, tipo, bom, no final, o país que você vive, é óbvio, né? Não seja demitido por causa de não trabalhar no Natal, mas às vezes, se você tem a escolha, e se a pessoa tá te perguntando se você quer trabalhar no Natal, só porque tá todo mundo realmente trabalhando, Aham. não quer dizer que você Você tem que precisa fazer fazer isso, também. né? Tem que fazer isso. Não, a Ah. gente tem que procurar a qualidade de vida, né? Então, Sim, e é isso que você falou, assim, de ver as prioridades, né? O que realmente é importante na vida da gente, né? Trabalhar é importante, obviamente, a gente precisa do trabalho, precisa de dinheiro para comer, para pagar as contas, mas, cara, a vida passa tão rápido, que a gente tem que viver, né? Eu tava falando passa esses. rápido, passa rápido e muita coisa passa assim despercebido, né? A gente É, não vê, a é, gente acaba atropelando certas coisas é. e tem coisas tão importantes bem na nossa cara, assim, É. que a Eu gente acaba. tava falando com um amigo meu, assim, eu tenho vários amigos da faculdade, né? A gente já se formou já há um certo tempo, mas a gente ainda é amiga e tal. E aí a gente tava conversando e falou, pô, a gente não tem foto. E a gente tinha aula, a gente teve um ano de aula de fotografia. A gente tinha laboratório para revelar as fotos, a gente tinha câmeras boas que a gente usava para os projetos na aula, e a gente não tem foto da gente. Olha como a gente era, né? Porque a gente estava mais preocupado em viver, em Uhum. conversar, em sair, a gente não estava preocupado em tirar selfie, sabe? É uma coisa, assim, a gente estava lá, queria bater papo, queria conversar, não queria perder tempo para ficar fazendo pose, né? É uma coisa, e assim, como a vida vai mudando, né? E a gente ainda é Sim, super sim. amigo, assim, tantos anos depois, não vou falar aqui quantos, porque para não Claro. revelar demais, mas assim, faz muito tempo e a gente ainda é amigo. E a gente vê o pessoal agora, essa moçada, né? Acabou a escola, nunca mais se vê, nunca mais se fala, não sabe mais. Por mais que tenha Facebook, né? Acompanha a vida dos amigos Só pelo. o fato de acompanhar por foto. Ah, então eu já sei que essa pessoa está viva e está fazendo tal coisa, então não É, preciso. Ah. ou então fica com raiva, né? Fala, nossa, né? Olha, só come Olha bem, só. né? Tá passeando de novo, né? Pois é, não, a Hilda falando assim, essa coisa de, né, por exemplo, quando vocês estavam nessas aulas de fotografia, tinha tudo lá para tirar foto e não tiraram porque deram prioridade a outras coisas. Nesse caso aí, beleza, né? Conversar, curtir o tempo era mais importante, mas quando a gente para assim e pensa, tem certas coisas com as quais a gente gasta tempo e energia e atenção e que na verdade não precisava, assim, sabe? Quando, Hum, por exemplo,
a gente tá estressado com alguma coisa e a gente perde horas do dia remoendo aquilo, ou Uhum. também não quero mais sair, também não quero mais não sei o quê, porque tal coisa te chateou. A gente acaba não prestando atenção em coisas que, na verdade, merecem atenção, e muitas vezes a gente desperdiça tempo e energia com É, coisas que, na verdade, lá não tem valor nenhum. a gente dá importância demais ao que não interessa, né? Às vezes, não é? Sim, Então É a é metáfora da mochila. De novo, sim. tirando. Põe no correio! Põe no correio! Correio, o governo Manda, carrega. manda pra pessoa. O karma vem pelo correio. Não se Sim. esqueça. Aí, quando você chegar lá e você pensa o que você vai fazer com aquilo, Exatamente. Manda Deixa eu pelo você quer ver. correio. carregar ou você quer mandar de novo por correio? Exatamente. Você quer levar com você. Você quer levar pessoalmente, ou você quer que seja. Ou você quer que seja entregue? Exato. Falar esse negócio, lá na Holanda tem os pontos turísticos, né? Eles vendem queijo, vendem as coisas lá holandesas, né? Os souvenirs lá. E você acredita que lá tem o Kuroneko, Takubin, lá, o transporte Claro. japonês, que dá para você mandar de lá direto pro Japão. Olha só, você não, nem tem que carregar na mala, passar pela alfândega, nada disso. Uhum. Né? Então é Mas mais ou olha, menos isso aí, olha aí, né? Ah, Então, se você quiser comprar camiseta no Caminho de Compostela, né? Você fala, ai, não vou porque não vai dar para comprar camiseta, porque não vou ter que ficar carregando. Olha, tem correio, manda de ah, lá, tem, é. né? não, na verdade dá, né? Mas Aham. Não, mas Não, vai ter que mas. ficar carregando, né? Ah. Mas até financeiramente, né? É uma coisa que vale super pena. Quer dizer, contanto que você consiga tirar os 30 dias assim de férias e tal, para você ficar 30 dias fora, se você for pensar assim, você não precisa porque a trilha você não paga, né? Você só paga o albergue e tal. sim, o teu gasto é o albergue e a comida. E a gente come super barato, porque você vai no mercado e compra, né? E em Aham. restaurante, às vezes, e quando vai a um restaurante, é comida barata, que nem eu falei, né? Com o menu para o peregrino. Então, o gasto maior mesmo é a passagem. Claro, e os 30 dias sem trabalhar, né? Mas, É, porque no olha, Japão não tem férias de 30 dias, né? Mas quem tá no Brasil pode tirar 30 dias de boa, né? Agora, pois é, aqui pra nós no Japão, as férias aqui são 3 dias, né? Ah, mas daí qualquer coisa pra fazer o dos Os feriados, 100 né? Os feriados quilômetros? Não, grandes também. o sim, Não, os dos... aqui, 100 quilômetros, sim, uma semana dá Uma pra fazer. semana, né? aqui Legal tem os também. feriadões, né? É. Tem os feriadores. Fica a Mas aí Bom, dica mas tudo, já mas aí é pro muito pessoal. caro, muito cheio, né? Porque é em agosto e Tá agora criando maio. desculpa, né? olha, depois vocês voltem a gravação aí, vamos anotar quantas coisas, né? Quantas desculpas que a Hilda já deu. Vamos fazer uma Não, a lista. gente vai Não, criar o nosso eu tô episódio fazendo aqui o na advogado do trilha. diabo, não é só assim falar só coisa boa, tem que ver o Aham, outro agora é lado advogado do também. diabo. Não vem com esses nomes bonitos, não, que continua sendo desculpa. Não, a gente vai gravar o nosso episódio no, na, Sim. na... Esse episódio vai chamar A Hilda é Preguiçosa. Olha aqui, não sou não, eu gosto de, Aí eu foi. gosto de... Não, mas ó, ficou falando, mas de todo mundo aqui, eu não fui nem pro Monte Fuji. A Hilda ainda subiu o Monte Fuji. Eu Ah, não não, tive nem eu já coragem fiz, de. eu já fiz muita coisa, nem vem. Caminho de Eu já Compostela é o extremo, para mim é esporte radical isso. Mas é esporte radical de baixo impacto. Hilda, eu não te comentei, vamos ver qual desculpa. Bom, ela nem, Lá nem precisa vem. de muita coisa, mas escuta só, imagina que você, né, sei lá, 5, 6 horas do dia você tá caminhando e tal, você tem que fazer xixi no banheiro, né, e tal. Ah, E aí? E e aí? aí? Pois vai pro mato? Tá vendo, cara? Tá vendo? Não é pra mim essa viagem. Não é. Eu ia ficar lá. Será que tem Agora, cobra aqui? Será que tem cobra? Será que tem bicho? Será que Que tem. humilhação. Nossa, será que cobra, tem sapo? cobra. Não tem, não? Não. Hilda, não é Japão, meu Deus, o máximo que você vai encontrar é um esquilo, um coelho, sei lá, Ah, e esse esquilo já deve ter visto tanta coisa, assim, que. tanta coisa. Não, e quantas vezes eu tava lá, né, fazendo meu xixi, a hora que ele levanta assim, passa alguém, é óbvio que eu tava fazendo xixi lá, é óbvio que a pessoa, sabe?
Mas Mas aí você carrega, aí ó, mais um peso pra levar, papel higiênico. Papel higiênico nessa hora é luxo, né? Se tiver também. e também porque eu não quero carregar papel higiênico sujo. Ah, Verdade, porque não pode jogar, né? Não pode deixar. Não deve ah, ter latão de lixo lá no meio do. Não, e não também é não vai pra jogar, mim. Nossa, não vai jogar papel higiênico sujo no latão de lixo, né? é verdade, né? Não é pra Realmente. mim essa viagem, não é pra mim, não é pra mim. Faz, Não. faz Ó, um xixi, faz um xixi, olha, Nossa, eu não devia mas ter falado esse detalhe, Mas eu Camila. vou te contar que, olha, para subir o Monte Fuji, eu levei 10 horas para subir. Eu não fui ao banheiro, porque toda hora que eu passava, eu tinha vontade de botar tudo para fora pelo cheiro. Porque são, Ah, sim. porque são buracos, né? Na verdade, não Sim, é, sim. não tem esgoto ali, né? Claro, Lá claro. no meio da montanha, né? E então eu não fiz xixi por 17 horas, pelo menos. Aham. Não, então, Na verdade foi mais. Na verdade foi mais. Porque, assim, eu bebo muito. Então eu fui bebendo água e tal. Mas você sua muito, né? sim, é isso que eu ia Então, falar. A gente é, não faz. Eu falo de fazer xixi no mato, mas não é. É difícil. Geralmente dá para aguentar até um até a próxima restaurante, até um parada, né? bar. Ah, Dá. Mas, assim, às vezes, né, é. tem que xixi. Mas, O Gui é mijão. Nossa, a ah, cada mas entrevista que a gente faz, eu falo assim, Acaba a entrevista, ele sai tchau, um correndo. Ai, tem que ir ao beijo. banheiro, tem que ir ao banheiro. Não, é literalmente assim, é, a gente tá terminando o podcast por hoje. Tchau, Hilda, tchau. Eu vou pro banheiro, tá bom. eu tô bebendo muita água. Mas ele fala, não, peraí, eu vou lá, mas já volto. Só que ele é rapidinho. Ele vai e volta rapidinho. Eu já demoro um pouquinho mais, né? Porque Mas eu tava super rápida. No começo você tira a mochila, deixa no chão, vai lá no mato, não sei o quê. Depois de um certo tempo eu ia com mochila mesmo, já tava super, tava profissional já. Sabia, né? Sabia agachar com os 12 quilos, assim, bem de boa, ainda faz alterofilismo, né? Não, é sem problema. CrossFit isso já, tipo, nossa, Tá vendo? É esporte radical, de baixo impacto. fit. Ai, Mas, mas que legal, valeu. Não, obrigado, olha, Camila, nossa. super Obrigadão prazer mesmo. poder compartilhar, é. Não, e de verdade, tomara que inspire outras pessoas, porque é Uhum. aquilo que eu falei, ninguém sabe realmente o que que é. Precisa ir para daí depois entender o que que é que você estava procurando. Tô Ah, procurando. Não, a gente calma, nós vamos conseguir fazer a Hilda aí a ainda. gente vai gravar o episódio lá, documentar tudo. Isso. Eu A gente vai fico falar, responsável por viu? Eu documentar. de Viu, carro, gente? eu de Ah. uma de carro acompanhando vocês, Que Dando devagarzinho. bom, risada, que dando bom. risada, assim. Mas, Ainda bem que tá tudo isso gravado, né? Imagina que legal que vai verdade. ficar. Mas, não, Imagina que vai virar legal que vai corte isso ficar. aqui. Quando eu cheguei em frente à catedral, eu tirei a bota, né? E eu tirei uma foto assim, eu com a minha bota do lado e a mochila e tal. Pô, aquele foi um momento assim bem incrível. E eu nem contei que eu ganhei um almoço grátis. Nem sei se eu deveria estar falando isso, porque é uma informação que eles não divulgam. Mas para os primeiros 10 peregrinos que chegam até o escritório lá para mostrar a credencial e tudo, eles dão um almoço de graça num hotel em frente à catedral. Oh. Caramba. E a comida é Informações boa? aqui A de comida primeira é mão. boa? Muito gazpacho, sangria, Não, tem tapas. vinho, pão, entrada, prato principal, Oh. sobremesa, sim, sim. Ai, E eu, maravilhoso. eu, eu ganhei o almoço as 2 vezes que eu fui. Ah, Oh. caramba. A segunda vez eu já sabia, né? A segunda vez eu já sabia. E a comida da Espanha A é vez, boa, né? Comida gostosa. super, super boa. Super Hum. boa, olha. E muito vinho, muito barato. Aí você vai no Também, restaurante, se eu for num lugar desse, só se eu tiver muito bêbado. Vai, depois volta vai já. pelo vinho, pelo menos. Vai pelo vinho. Eu não bebo, né, cara? Não, mas sabe que lá no restaurante você escolhe água ou vinho, né? Uhum. E quando vem o vinho, eles trazem junto uma garrafa de água com gás. Então toma-se vinho com água com gás, é igual suco. Vai que vai. Vai que vai. Até
conhece, já eu não bebo. Ah, também, mas é isso, cara. Só estando muito bêbado pra fazer um negócio desse. Eu muito bêbado, eu muito caio. Bom, Gui, anota aí. A gente Muito. deixa ela bem A bêbada gente e vai leva fazer. ela. Imagina aí o nome. Isso aqui é o Não, isso aí vai ser Ah, o nosso Cidadãos do Mundo documentário que a gente vai produzir no Sim, sim. futuro eu vou lá. virar riponga, né? Pra lá. Não, aí a gente. A primeira cena do documentário vai ser a Hilda levantando a calça assim, ó, rapidinho. Agora não. Não, mas bem de boa, bem de boa. Aí, galera. Ah, Já fiz o meu xixi. Ai, ai, maravilhoso. Ai, obrigado, Camila, pela entrevista. Foi imagina, muito bom. Valeu mesmo. prazer é meu. Obrigadão por ter vindo contar a sua história aqui. E vai vivendo aí, vai tendo mais experiências para voltar aqui e contar mais coisas pra gente. Mas claro, Obrigadão. pode deixar. E para você que está nos ouvindo, então a gente termina o episódio aqui, mas a gente volta na próxima semana. Então, obrigada, curta, comente, compartilhe o nosso podcast, ouça em todas as plataformas digitais e também no YouTube. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, obrigada. We're gonna let you go now.